moça, tudo bem com vocês? Aqui é Yasmin. Calma que eu vou só mudar a iluminação. Hoje eu vou gravar o vídeo de terror assim, no escuro, nessa sala onde muita coisa paranormal acontece, principalmente nesse cantinho aqui. Mas hoje eu vou contar pra vocês alguns relatos sobrenaturais que tem aqui nessa casa. Inclusive eu até decidi ficar no escuro porque, né, vai que aparece alguma coisa, então, sem mais delongas, vamos começar. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, aqui nessa casa tem muita coisa estranha que acontece. Geralmente aparece alguma coisa ali na janela ou nesse canto aqui atrás dessa mesa, né? Não sei se eu vou conseguir pegar alguma coisa hoje, mas enquanto isso não acontece, vou contando pra vocês algumas histórias que aconteceram aqui. Não só comigo, assim também com os meus pais também. Então, tem muita gente de testemunha por o que aconteceu aqui nessa residência. No começo desse ano, quando eu cheguei aqui, um mês depois, eu fiquei muito doente e eu realmente achei que dessa vez eu não ia sobreviver porque a virose foi muito forte. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E durante esses momentos em que eu fiquei de cama, uma coisa muito bizarra aconteceu comigo. Eu lembro que na noite anterior eu não tinha dormido nada. Eu estava super cansada e aquela gripe, aquele cansaço, a dificuldade para respirar me deixaram extremamente mal. Depois daquela noite horrível, eu finalmente consegui adormecer um pouquinho. Porém, eram aproximadamente 8 horas da manhã quando eu acordei com o barulho do meu pai entrando dentro do quarto. Vem cá, Gu. Vem aqui. Tá, continuando. Tinha dormido muito pouco naquela noite e quando foi aproximadamente umas 8 horas da manhã, eu fui acordada com o barulho do meu pai dentro do quarto. Ele havia entrado naquele dia para pegar o remédio para ele tomar também, já que a gente estava tudo doente. Eu lembro que eu fiquei extremamente irritada, porque eu realmente estava muito cansada. E eu fiquei pensando, poxa, precisa fazer tanto barulho. Antes de eu sair do quarto, ele ainda olhou para mim, depois fechou a porta e recebi uma ligação da minha mãe perguntando como eu estava. E eu disse que eu estava me sentindo muito mal ainda e eu estava com raiva porque eu não havia dormido nada. Meu pai tinha feito muito barulho. A minha mãe então ficou extremamente assustada, porque ela perguntou quem? Aí eu disse, meu pai. Ele veio aqui pegar o remédio e me acordou. E agora eu não tô conseguindo dormir de novo e eu voltei a sentir as dores novamente. Naquele momento, a minha mãe colocou o telefone no Viva Voz e meu pai conversou comigo e falou, não, eu não fui aí. Eu fiquei extremamente chocada. Eu levantei da cama naquele exato momento e falei, não, o senhor estava aqui, o senhor estava usando uma blusa listrada na cor assim assado, o boné na cor assim assada. E meu pai disse, não, eu não estava de vermelho, eu tô de azul hoje. E eu não entrei no quarto. Naquele momento, eu fiquei tão assustada que eu levantei da cama e fui olhar a casa. Porque o meu medo, na verdade, foi, será que foi alguém que entrou aqui e tentou roubar alguma coisa? Mas não. Eu olhei, a casa estava toda trancada, não tinha nenhum resquício de ninguém lá dentro. E pra piorar, acabaram de falar com meu pai pelo telefone. Então, depois disso, eu não consegui dormir mais, eu fiquei extremamente pensativa. Essa não é a primeira vez que eu vejo um doppelganger, vamos dizer assim, do meu pai. Eu já contei pra vocês no ano passado um outro relato em que eu ouvi ele dormindo e quando eu levanto da cama, na verdade ele não estava lá, também estava no serviço.
segundo relato, ele aconteceu na verdade com meu pai e foi exatamente nessa sala onde eu tô. E essa noite ele estava assistindo futebol quando ele adormeceu na rede. Até então, nada fora do normal. Porém, tudo começou a ficar muito estranho quando ele começou a chamar pela minha mãe. Ele chamou o nome dela várias vezes e ela achou aquela situação muito estranha, porque ele não é o tipo de pessoa que fica chamando. Ele geralmente, quando quer alguma coisa, ele mesmo vai lá e faz, ou então ele levanta e vai até onde a gente vai. Mas esse dia ele ficou chamando e a voz dele pareceu muito preocupada. Quando ela chegou na sala, ele estava imóvel, sentado na rede, e ele não conseguia se mexer, ele não conseguia olhar para trás. Quando ela chegou aqui na sala, ela simplesmente perguntou pro meu pai: "O que foi?" E ele disse: "Tem alguém me olhando atrás. Tem alguém ali no canto me encarando." O meu pai estava tão aterrorizado que ele não conseguiu se levantar da rede. Ele estava sentado, imóvel, de costas para aquilo que ele estava sentindo encarar ele. A minha mãe então ficou extremamente agoniada. Correu até o interruptor da luz, ligou e levou meu pai imediatamente para o quarto. Para vocês terem uma ideia, ele estava vendo essa coisa bem aqui nesse canto, atrás da mesa. E essa não é a primeira vez que ele relata esse tipo de coisa. Esse relato ele já aconteceu na casa da minha tia recentemente, no mês passado. Nesse dia eu fui até a casa dela para visitar os meus primos, passar um tempo. E assim que eu entrei na casa, eu logo fui recepcionada por ela. A gente conversou um pouco, brincamos um pouco, até que decidimos ir para a cozinha. No caminho da cozinha ficava o quarto dela. Quando eu passei em frente ao quarto, eu vi os filhos dela, os meus primos, brincando, e lá atrás tinha uma mulher. Ela me olhou e voltou para trás. Eu pensei que ela fosse alguma parente da minha tia e que estava com vergonha de mim. Eu também fiquei envergonhada porque eu também sou bem tímida e eu também não disse nada. Depois fomos para a cozinha e conversamos mais um pouco. Enquanto conversamos, eu fiquei me sentindo extremamente mal porque eu havia sido muito mal educada por ter entrado na casa da minha tia, falado com os meninos e não ter dado oi para aquela moça. Foi então que eu comentei com a tia: "Ai tia, que bom que a senhora conseguiu uma nova babá para os meninos. Ela é sua parenta?" E ela perguntou: "Ué, como assim?" E eu disse: é porque eu vi uma moça muito parecida com a senhora. Por isso que eu tô perguntando se ela é sua parente." E ela disse: "Não, filha, eu não consegui babar ainda para os meninos." E eu disse: "Não, tia, eu tô falando daquela mocinha lá no seu quarto." E ela olhou pra mim e falou: "Que mocinha?" E eu disse: "Tia, assim quando eu cheguei na sua casa, que a gente atravessou o corredor para a cozinha, eu vi seus filhos brincando dentro do quarto. E eu vi uma moça. Ela olhou para mim e voltou para trás." A minha tia então ficou confusa e a gente decidiu ir pro quarto dela. Foi quando eu pensei: tá, ok, eu vou dar oi pra moça, eu vou ser educada, né, e causar uma boa impressão. No entanto, quando eu entrei lá, os meninos vieram correndo me abraçar. E eu perguntei: "Cadê a babá de vocês, aquela mocinha que estava com vocês?" E a minha tia entrou no quarto e falou: "Não, filha, a gente tá sozinho hoje, a gente não tem babá." Os meninos ficaram aterrorizados e eu me senti extremamente culpada, porque eu não queria assustar ninguém e eu jurava que fosse uma pessoa e não uma aparição. Foi quando o tio chegou em casa. E aí, a gente começou a conversar na cozinha. E a tia tinha deixado a luz da sala ligada e tinha ido para a cozinha para confirmar a história pro meu tio. E eu e o tio estávamos sentados de frente pro corredor, então a gente tinha visão para a sala. Foi quando a gente viu a luz da sala ligar e desligar sozinha. E aí a gente perguntou para minha tia se ela havia desligado a luz anteriormente e ela disse que não, que havia deixado ligada. Então a gente ficou mais aterrorizado ainda. E bem, o meu tio é uma pessoa extremamente cética. Ele não acredita em nada dessas coisas. Depois que ele viu aquela luz ligando e desligando, ele achou que fosse apenas a luz que tinha sido colocada de mau jeito e por isso estava dando aquele mau contato. Porém, quando foi tarde da noite, ele acordou com muita falta de ar e ele tentava respirar e não conseguia. No momento, ele achou que fosse a esposa dele e começou a falar: para mulher, para mulher. Porém, quando ele põe a mão do lado dele,
ele viu que a tia estava dormindo tranquilamente. Foi quando ele finalmente acreditou que a história daquela mulher era verdadeira. Ok, e indo para o último relato com essa mesma família. Ela aconteceu dessa vez lá numa estrada que é muito famosa por ter aparições fantasmagóricas. Para vocês terem uma ideia, a estrada é dessa forma aqui. Ela é extremamente vazia, só tem mato, mal tem iluminação e, para complicar, ela é extremamente deserta. Então, para você ir para tomar banho de piscina ou de rio, você precisa ter uma moto para chegar até esse local, porque ele é muito longe para ir andando e, para piorar, não tem carros e nem motos disponíveis para você pedir para te levar até esses locais. Pois bem, nesse dia eu e uma parente fomos até a casa dessa minha tia para tomar banho de piscina. E aí a gente ficou brincando lá, ficamos relaxando, aproveitando, até que deu 7 horas da noite e a gente decidiu ir embora. No entanto, a gente não conseguiu pedir para alguém levar a gente de volta. Nossos celulares não estavam pegando, então a gente teve a brilhante ideia de ir andando. Só que é uma caminhada extremamente longa, porque é uma estrada muito longe. Então a gente levou uns 40 minutos, uma hora andando eu e essa parente. Bem, antes da gente ir embora, a minha tia olhou pra gente e disse: peçam um táxi, peçam um mototáxi, porque é muito perigoso vocês irem andando a essa hora, é cheio de aparições. A gente pensou, vai ser legal se a gente ver uma aparição, porque aí a gente pode se divertir um pouco. E aí a minha tia disse: eu tô falando sério, eu não recomendo, é muito perigoso. Tá bom. A gente ficou esperando o mototáxi, a gente pediu e nada. Ficamos 20 minutos na estrada e nada. Tava tão escuro, tava tão deserto que parecia muito aquele episódio do Bob Esponja, onde ele fica esperando o ônibus. A gente então ficou muito entediada e começou a chover. Então a gente decidiu ir andando mesmo, porque não ia aparecer nenhum táxi e, para piorar, já estava muito tarde da noite. Então a gente decidiu ir andando na chuva à noite, sozinha naquela estrada. Para vocês terem uma ideia, aquela estrada, ela teve um acidente muito feio há muitos anos atrás. E o pessoal ficou falando que lá sempre tinha uma aparição nesse local do acidente, próximo, que era uma curva que é muito fechada, muito perigosa. E toda vez que tem acidente feio, é sempre nessa curva. Não importa quanto tempo se passou dessa história. Toda vez que tem um acidente feio, é sempre nessa mesma região. E aí a gente foi conversando, foi rindo durante o caminho. E a gente tava com a toalha em cima da cabeça, como se fosse tipo um pano assim. Então a gente tava falando que se aparecesse alguém estranho, era mais fácil a gente assustar essas pessoas com a nossa aparência do que eles nos assustar. E enquanto a gente estava lá zoando, rindo, será que vai aparecer? Nossa, o que aconteceria e tal? Eu vi um homem sentado dessa forma. Eu só vi as pernas dele, então eu fiquei tão assustada que eu simplesmente soltei um grito: meu Deus, tem uma coisa do teu lado. E saí correndo. Logo em seguida, a parente veio correndo atrás de mim e a gente correu. A gente não teve nem coragem de olhar pra trás com medo daquela coisa estar seguindo a gente, mas graças a Deus não seguiu. E aí, quando a gente finalmente parou pra respirar, ela perguntou pra mim o que eu tinha visto. E foi quando eu disse que eu tinha visto um homem sentado olhando pra gente. A gente olhou e falou: tá, não vamos mais falar essas coisas, porque vai que aparece outra coisa na estrada. A tia já brigou com a gente, já avisou pra gente sobre isso e a gente foi teimosa. E quando nossos pais descobrirem, eles vão matar a gente. E foi quando eu disse: pior, é melhor a gente parar por aqui e começar a cantar louvor de Deus para as coisas fluírem. E pois bem, a gente começou a cantar música gospel e começamos a correr porque a gente simplesmente só queria sair logo daquela estrada e chegar na cidade. Então é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Eu mantive aqui a minha segurança de gravar no escuro, no local onde acontecem muitas coisas paranormais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu conte essas histórias de vocês aqui no canal, é só comentar aqui abaixo alguma história paranormal pelo qual você já passou, que eu vou estar lendo todas elas e trarei um vídeo especial de relatos dos inscritos.
Lembrando que as histórias que eu trago para vocês são totalmente verdadeiras e presenciadas não só comigo, por familiares e amigos. Então, se você tiver uma história real para compartilhar com a gente, é só comentar aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!